Eu sou a Silvana e você está no canal Perto de Ti. Seja uma pessoa muito bem-vinda ao canal. E se você é novo por aqui, eu o convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações também. Essa atitude não te custa nada, mas para mim é de enorme valia, porque o YouTube entende que o meu conteúdo é de qualidade e o distribui para outras pessoas. Eu o encorajo também a fazer um pedido de oração e para isso use os comentários. No final desse vídeo eu vou orar por você. Vou te fazer mais um pequeno pedido. Compartilhe esse vídeo. Existem inúmeras pessoas que nesse exato momento precisam de uma palavra de conforto, de esperança e de fé. Lembrando a você que no meu canal eu não falo sobre religião, eu também não falo sobre igreja. Hoje eu falarei para você sobre a história de um homem que se tornou um exemplo de fé para todos nós, Abraão. Ele também é conhecido pelo pai da fé. A sua história é narrada no livro de Gênesis e ela nos ensina sobre confiança, obediência e o poder de crer em Deus, mesmo diante do impossível. E o devocional de hoje está baseado no versículo 6 do capítulo 15 do livro de Gênesis. Esse versículo diz o seguinte: E creu Abrão no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão, cujo nome original era Abrão, era um homem comum, como você e eu. No entanto, a sua fé em Deus o diferenciou. Ele vivia numa época em que a idolatria era comum, mas ele escolheu crer em Deus, único e verdadeiro. Abraão tinha um relacionamento íntimo com Deus. Ele se comunicava com Deus por meio de oração e buscava a orientação do divino em todas as áreas de sua vida. E Deus, por sua vez, se revelava a Abraão e o guiava em seus caminhos. E essa intimidade com Deus era resultado da fé e da obediência de Abraão. Quando Deus chamou Abraão em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3, eu o convido a ler esses versículos, ele anunciou que faria de Abraão o pai de muitas nações. E essa promessa implicava não só uma linhagem numerosa, mas também um cumprimento de um plano de salvação que se desenvolveria através dos descendentes dele. Contudo, com o passar do tempo, tornou-se evidente que, do ponto de vista humano, o desejo de Sara e Abraão de serem pais enfrentava enormes desafios. Eu disse a você agora há pouco que Abraão era um homem que se comunicava com Deus, que tinha muita fé e era muito obediente. E um dos desejos dele era de se tornar pai. Ele acreditava que ele ia se tornar pai. Mas o tempo passava, Sara era estéril e ambos já estavam em idade bem avançada. Por isso que isso era evidente, uma coisa muito impossível do ponto de vista humano. Pois bem, Deus fez uma promessa a Abraão, de que ele seria pai de uma grande nação e que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Apesar da idade avançada de Abraão e de Sara, a sua esposa, Abraão acreditou na promessa de Deus, e essa fé foi contada como justiça. Pois bem, o ápice da fé e da obediência de Abraão foi revelado em um dos momentos mais desafiadores da história bíblica, quando Deus pediu que Abraão levasse seu filho amado Isaque ao deserto para oferecê-lo em sacrifício. Imagine você a angústia e o conflito interno que esse pedido deve ter despertado em Abraão, um homem que já fora abençoado com as promessas de Deus e que via em Isaque a concretização dessas promessas. Mesmo assim, sem saber o que o aguardava, Abraão partiu obedientemente rumo ao desconhecido.
bem, ao caminhar com seu filho até o local designado, Abraão demonstrou uma fé extraordinária, uma confiança total na soberania e na bondade de Deus, mesmo diante do que parecia um pedido inimaginável. Quando no auge desse teste, Deus o deteve e providenciou um carneiro para o sacrifício. Ficou evidente que o Senhor não desejava a perda do filho, mas sim testar e fortalecer a fé daquele que estava disposto a obedecer, sem reservas. A atitude de Abraão nesse episódio nos ensina que a verdadeira fé não depende das circunstâncias favoráveis ou do entendimento completo de nossos desafios. Abraão não questionou o Senhor, nem se esquivou do difícil. Ele simplesmente confiou em Deus. Essa passagem nos convida a refletir. Quantas vezes limitamos nossa fé ao que é confortável e previsível? Pois bem, assim como Abraão, somos desafiados a abandonar nossos medos e a seguir o caminho que o Senhor nos traça, sabendo que Ele jamais falha em cumprir suas promessas. Abraão nos mostra que a fé não é uma garantia de que nunca passaremos por momentos difíceis, mas sim a certeza de que, mesmo nos momentos de provação, Deus está conosco. Ao aprendermos com seu exemplo, somos encorajados a confiar no invisível. Mesmo sem ver ou entender completamente o plano de Deus, devemos depositar nossa esperança nele. Isso também nos encoraja a obedecer sem pensar. A verdadeira fé se manifesta quando cumprimos a vontade de Deus, mesmo quando isso desafia nossa lógica e os nossos desejos. Viva com esperança. Quando você e eu, quando nós nos lembramos de que Deus sempre provê e que seus testes têm o propósito de nos fortalecer, podemos encarar as adversidades com coragem e determinação. Acredite, a nossa fé é provada nos momentos de dificuldade. Quando enfrentamos desafios, podemos escolher entre duvidar de Deus ou confiar nele. E o que você acredita que Abraão fez? Ele confiou em Deus, porque o momento de maior dificuldade da vida dele, ele obedeceu, porém Deus viu que a obediência dele era muito maior, que a fé dele era muito maior do que tudo, mas Deus permaneceu que Isaac continuasse vivo para a alegria de Abraão e de Sara também. Pois bem, se você puder nesse momento, eu peço que você abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, porque eu vou orar por você. Senhor Deus, hoje nos lembramos do exemplo supremo de fé e obediência de Abraão, que mesmo diante do chamado mais difícil, confiou em Ti, Senhor, sem reservas. Ajuda-nos, Senhor, a cultivar uma fé inabalável, capaz de enfrentar os desafios da vida com coragem e entrega. Que possamos aprender a confiar no Teu plano, Senhor, mesmo quando não entendemos os caminhos que nos conduzes. Renova nossa esperança, Senhor, e fortalece nosso coração para que, igual a Abraão, possamos viver na Tua glória, obedecendo ao Teu chamado, com amor e fé. Em nome de Jesus, Senhor, que nós oramos. Amém. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. E mais uma vez eu lhe peço, compartilhe esse vídeo. Existem muitas pessoas que se alegrarão bastante em saber que você se lembrou dela para compartilhar um vídeo que fala sobre fé. Muito obrigada por ter ficado até aqui mais uma vez. Que Deus continue abençoando exponencialmente a sua vida.